verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, toma o teu lugar, que o meu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória a Deus, aleluia. Recebe a nossa adoração, Jesus. Glória a Deus. O fruto do teu penoso trabalho, te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o meu coração se alegre sobre ti. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Oh, oh, oh. Aleluia, Senhor, aleluia. Glórias nas maiores alturas a ti. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti. Devolva o domínio a Ele. Deus O domínio que lhe é poderoso, devido, o domínio que lhe é Deus devido, aleluia. poderoso. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Alegra-te sobre mim. Tu verás o fruto
sobre nós, Senhor. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho naquela cruz do Calvário, e te alegrarás, e te alegrarás. Ah, Senhor, aleluia, louvado é o teu nome, Jesus. Te adoramos nesta noite, te invocamos nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Oh, meu irmão, corra para a presença dele. Onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel. Com tua glória sublime, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel. Com tua glória sublime, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me. Peça para o Senhor te encher nesta noite, aleluia. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Com tua glória Com tua glória, Senhor, sobre nós. enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, enche-me. Glória a Deus, Senhor. Tu
Tu és o pão, Senhor, que nós precisamos, Senhor. O alimento que necessitamos para prosseguir. Não adianta corrermos atrás de outras coisas, porque só esse alimento do céu é que vai nos saciar. Senhor, sacia a nossa sede nesta noite. Sacia as nossas vidas, Senhor. Sacia, Senhor amado, a nossa alma. Em nome de Jesus. Que não venhamos correr, Senhor, a outras fontes, Pai. Fontes, Pai, que não traz, Senhor, que não traz, Pai, o saciar, que não traz, Senhor, que não mata a sede, aleluia. Mas viemos, Pai amado, recorrer a Ti. Tu és o pão do céu, aleluia. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Deus do impossível, que nos faz prevalecer, aleluia, sobre todas as coisas. Deus do impossível, porque é Ele que nos capacita, Ele que nos ajuda. A glória é para Ele, aleluia. Impossível, que me faz, Deus do impossível, Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível, aleluia. Ele é Deus que cuida de nós, Ele é um Deus de pactos, de aliança.
Ele é um Deus de destino, Ele nos dá um destino, Ele nos dá uma direção, Ele não nos deixa confundidos, aleluia. Ele é o Deus sobre as nossas vidas, glória a Deus. Deus de pactos, que guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra, que guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Você pode dizer isso? Aleluia. Deus de pactos, que guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra, que guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Na intimidade, ao abrigo de tua glória posso estar ante a ti. Ao ver tua santidade, estou maravilhado ante a ti e teu amor. Nunca mais serei igual ao sair desse santíssimo lugar. Deus de pactos, que guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra e guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Tenho redenção pelo sangue derramado no altar, por mim. A graça e o perdão são frutos de viver em comunhão e adoração. Nunca mais serei igual ao sair desse santíssimo lugar. Deus de pactos, que guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra, que guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Estamos aqui por tua graça, Senhor. Aleluia. Confie nas promessas daquele que te fez, aleluia. Deus de pactos, que guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra, que guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Estou aqui, estou aqui. Glória a Deus, aleluia. Eu te agradeço
sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvi a sua voz. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço. Eu só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Quero te convidar, meu irmão, a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 8, versículo 1. 2 Reis, capítulo 8, versículo 1. É da sua própria Bíblia. Diz assim: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome nesta terra, que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e foi fazer um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: Conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: Esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Amém? O tema da mensagem essa noite é Aprendendo com a Mulher Sunamita. Hoje não é um chá de mulheres, não é reunião de mulheres, mas nós cremos que o Senhor usa tanto homens como mulheres. Nós vemos homens e mulheres na Bíblia que nos inspiram, que alimentam muitas vezes a nossa fé, que nos ajudam a seguir os passos e imitar para viver uma vida conforme a vontade de Deus. Então, amado irmão, a mulher sunamita, alguns já ouviram falar? Quem já ouviu falar? Mulher sunamita. Como que é o nome dessa mulher? Como que é o nome dessa mulher? Uma pegadinha, né? Tem muitos que já iam falar, o nome é Sunamita. Na verdade, Sunamita não é o nome dela. A Bíblia não menciona o nome dessa mulher. Não menciona. Então, nós não sabemos em nenhum momento, nenhum trecho da palavra de Deus, o nome dessa mulher é mencionado. Mas, como ela veio da região de Sunem, a cidade que ela morava era Sunem, que ficava entre Samaria e o Monte Carmelo, então ela era chamada de Sunamita. Assim como uma pessoa que é do Rio Grande do Sul, uma mulher do Rio Grande do Sul, seria chamada de gaúcha. Uma mulher de São Paulo seria chamada de paulista. Então ela foi chamada de Sunamita. A Sunamita, amados irmãos, é uma mulher de fé. Uma mulher que tinha muita ousadia, muita sabedoria e viveu
coisas extraordinárias, ela viveu milagres. E eu creio que nesta noite, cada um de nós vai sair daqui com lições valiosas que nós vamos levar para a nossa vida, para que possamos também viver milagres e viver o sobrenatural. Então a sunamita, segundo esse trecho que nós acabamos de ler, ela foi obrigada a sair do seu país. Por quê? Porque o país estava enfrentando uma fome terrível. Eles iam enfrentar 7 anos de fome. Então o profeta Eliseu avisou, usado pelo Senhor, avisou: olha, é melhor você não ficar por aqui, porque vai vir uma terrível fome sobre este país. Ela obedeceu a palavra, a direção que vinha do profeta e saiu do país. E quando ela volta, meus irmãos, quando a fome acaba, ela volta, aí surge um dilema: será que eu perdi tudo o que eu tinha? Que eu deixei tudo para trás? Mas, pelo que nós lemos na palavra de Deus, ela se apresentou ao rei, o rei perguntou para ela, e tinha escutado falar que o filho dela tinha ressuscitado, que ela viveu experiências sobrenaturais. Ela contou para o rei, e o rei disse: devolva a casa dessa mulher, e os 7 anos que ela ficou longe, ela vai receber 7 anos de renda referente à colheita. Então, 7 anos acumulado foi o que ela recebeu. Então, como nós dissemos, essa mulher era da cidade de Sunem. Olha aí, vamos voltar para entender melhor esse texto que nós acabamos de ler. Vamos voltar para o capítulo 4. O capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Pula para o versículo 12. Ele mandou o servo Geazi chamar a sunamita. Então ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Até aqui. Porque no texto que nós lemos, o texto base, não menciona que ela era de Sunem e nem que ela era chamada de sunamita. Mas, para que fique entendido que se trata dessa mulher, a mulher que Eliseu ressuscitou o filho, essa mulher é a sunamita. E eu queria só abrir um parênteses aqui. Você não pode confundir com a mulher sulamita, porque tem a sunamita com N de navio e tem a sulamita com L de lápis. A mulher sulamita é a mulher que aparece em Cantares de Salomão. É uma das esposas que Salomão teve. Ela é chamada de sulamita porque ela era rainha do sul. Então, como vem do sul, sulamita. Era rainha de Sabá também. Era chamada assim. Então, não confunda a mulher sunamita com a mulher sulamita. Hoje nós estamos pregando sobre a mulher sunamita, com N de navio, no meio aí da palavra. Dentre tantas características que essa mulher tinha, você vai perceber, meu irmão, nessa noite, que essa mulher, como nós já até lemos aqui, era uma mulher rica financeiramente, mas rica muito mais espiritualmente falando. Vamos ler agora o contexto todo. Nós vamos ler, é um trecho um pouco longo, desde o versículo 8 do capítulo 4, nós vamos ler até o versículo 37. Eu queria que você se esforçasse, prestasse atenção, e depois nós vamos comentar sobre esse contexto aí, da história da mulher sunamita. Então vamos lá. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem sempre vem aqui, é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita.
Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com o seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado? Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse à mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Então, irmão, esse é o contexto. Esse é o contexto. Nós lemos o texto base, o capítulo 8. Então, o capítulo 4 é o que vai contar a história detalhada. A história que o rei pediu para ela contar. Quando ela voltou 7 anos depois para o seu país de origem. A fome acabou, ela volta. E Geazi está conversando com o rei. Geazi é o servo do profeta Eliseu. E já está dando glória desde cedo. Então, Geazi está conversando com o rei, falando sobre a mulher sunamita. A mulher sunamita aparece e ele pergunta: é essa? Sim, é essa mulher. E esse é o filho que Eliseu ressuscitou. E aí
o rei pergunta diretamente para a mulher confirma toda a história, e aí ela recebe então a restituição da sua casa e de 7 anos de renda que estavam perdidos. Glória a Deus, aleluia. Nosso Deus é o Deus de pactos, né, que nós cantamos, Deus de milagres, Deus de promessas, o Deus que cuida dos seus filhos. Então, meu irmão, por esse texto longo que nós acabamos de ler, que é o contexto, capítulo 4, versículo 8 ao 37, nós aprendemos algumas coisas. Lembrando que o tema da mensagem é aprendendo com a mulher sunamita. Então nós vamos começar aprendendo algumas coisas. Primeiro, essa mulher era uma mulher rica. E há quem diga, baseado principalmente nas palavras de Jesus, que todo rico vai para o inferno e que para ir para o céu tem que ser pobre. Isso não é verdade. Jesus simplesmente disse que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Os pobres têm uma facilidade maior de aceitar a mensagem, por quê? Porque eles têm um coração mais quebrantado, têm menos confiança na sua própria riqueza, na sua própria sabedoria. Então, eles têm a tendência de crer na mensagem com maior facilidade. E não significa que, pelo fato dos ricos, pelo fato de ser difícil um rico entrar no reino dos céus, significa que é impossível. Porque nós entendemos que a mulher sunamita era uma mulher rica, mas que não confiava na sua riqueza. Era uma mulher rica que confiava no Senhor e obedecia à voz do Senhor. Porque no versículo 8 ao 13 que nós lemos, nós percebemos que essa mulher, ela tinha uma característica muito nobre. Era uma mulher generosa. Por que ela era generosa? O profeta, sempre que passava perto da casa dela, ela insistia para que o profeta almoçasse na casa dela. Porque os profetas eram homens que viviam pela fé. Não tinha salário, eles viviam, né, de contribuição, vivia se alguém desse alguma coisa, como o próprio Elias, né, que chegou a ficar lá num riacho e era alimentado por corvos. O Senhor enviava corvos lá que dava pão para ele e carne. Então, os profetas, se não tivesse ninguém para ajudar, eles muitas vezes passavam fome, ficavam ali em jejum. Então, a mulher insistia para dar alimento para ele. E depois, ainda deu a ideia para o seu marido: vamos construir um quartinho no andar de cima. A gente faz um quartinho com uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Para um profeta, isso é a riqueza. O profeta não precisa de mais nada. Tem uma cama para descansar, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele estudar. Ele está no lucro. Então, a mulher fez tudo isso voluntariamente. Eliseu não pediu para ela fazer isso. Não exigiu oferta, não cobrou nada dela. Simplesmente ela, com seu coração generoso, voluntariamente decidiu abençoar a vida do profeta. Então, ela era uma mulher rica, mas era uma mulher generosa. Nós entendemos do versículo 14 até o 17 que ela recebe então um filho. Primeiro o profeta vai até ela, né, e fala: o que você quer? Porque você me abençoou tanto, você se esforçou tanto para me ajudar. Você quer que eu te favoreça em relação ao rei, porque os profetas tinham acesso ao rei e ao comandante do exército? Você quer ter algum tipo de benefício com o rei ou com o comandante do exército? Eu falo: não, eu estou bem. Tenho uma vida boa, né? Não estou precisando de nada. Olha aí, uma mulher rica, generosa e que se contentava com aquilo que tem. Porque hoje em dia, meus irmãos, o consumismo está tão grande, o capitalismo é tão selvagem, não é isso? Que quanto mais a pessoa tem, mais ela quer. Quem já viu pessoas assim? Quanto mais a pessoa tem, mais ela quer e nunca está contente, nunca está satisfeito. Então você vê que os ricos, eles não se contentam com a sua riqueza. Eles ficam sempre elaborando formas e mais formas de ganhar mais riqueza e ter mais dinheiro e acumular o máximo possível. Tem gente que não sabe nem mais o que fazer com o dinheiro. É tanto dinheiro que tem. Mas essa mulher não, ela era contente com a sua situação. Ela poderia pedir alguma coisa, ela poderia ter algum tipo de privilégio, mas ela falou: não estou precisando de nada. E ela não tinha um filho. Aí Geazi, o servo do profeta, que já tinha percebido isso, falou: ela não tem filho, o marido dela é idoso. Ou seja, ele não é o Abraão, né, que tem a condição, mesmo na idade avançada, de dar um filho para ela. Então,
ela está precisando de um filho. Ah, então é isso que nós vamos fazer. Foi lá para ela e falou assim: olha, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho. Aleluia. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. E ela achou que era uma brincadeira. Falou: não vem me iludir com essas coisas. Ou seja, era o desejo dela, né? Principalmente naquela época. Hoje em dia, a maioria das mulheres desejam ser mãe, né? Aquelas que não são. A gente sabe que tem muita gente aí influenciada aí pela mídia, né? E pela cultura, que já não quer mais ter filho, né? Mas, naquela época, a maternidade, uma mulher gerar um filho, era uma das coisas mais desejadas. O que mais a mulher desejava, se tinha um propósito que ela tinha na vida: eu preciso ser mãe. Então, é óbvio que ela queria ser mãe, mas ela não falou nada. Não falou nada. Mas o profeta liberou uma palavra, né? Decretou e falou: o ano que vem você vai estar com um filho nas suas mãos. Por mais que o seu marido seja idoso, por mais que humanamente seja impossível, mas o Senhor vai te dar um filho. Por volta desta época, ano que vem, você estará com um filho. E ela foi abençoada, glória a Deus. Só que do versículo 18 até o 20, nós percebemos que o menino, já crescido, ele está ali trabalhando com o pai, na roça, ali no campo, e de repente começa a reclamar de dor de cabeça. E o menino vai para casa, o pai manda ele ir com a mãe, ele fica ali no colo da mãe, nos braços da mãe, e quando chega por volta de meio-dia, ele morre nos braços da própria mãe. Agora, olha que interessante, meu irmão. Essa mulher, quando o seu filho morre, ela não entra em desespero, começa a gritar histericamente. Não, ela leva o seu filho sabiamente até o quarto que ela construiu para o profeta. Lembra do quartinho que ela construiu para o profeta? A cama que ela colocou lá no quarto, e colocou o menino ali estendido, o corpo do menino, né? Estendido na cama. E o que ela fez? Não falou nada, não alastrou nada para a vizinhança, não falou nem para o marido. O marido falou: onde você vai? Falou: não, eu vou atrás do profeta. Ué, mas não está na época, né? Não, vou ali resolver um negócio, né? De maneira sábia, ela foi buscar a solução do problema e não ficar apenas se lamentando e focando no problema. Ela, ao invés de focar no problema, ela focou na solução e foi buscar o Senhor através do profeta Eliseu. Do versículo 32 ao 37, nós vemos que Eliseu vai então e ressuscita esse menino. Agora, eu fui buscar o significado das cidades, né? do nome das cidades. Sunem significa lugar de descanso. Ela morava então no lugar de descanso. E aonde ela foi buscar ajuda e solução? No Monte Carmelo, onde Eliseu estava naquele momento. Monte Carmelo significa vinha do Senhor. A vinha, sabe? Aonde se produz uva. A vinha do Senhor. E o vinho, nós sabemos que ele é um símbolo de alegria e também símbolo de vida. É através do vinho ou do suco de uva que toda a igreja celebra a Santa Ceia, não é isso? Por quê? Porque o vinho, ele é o símbolo ali do sangue de Jesus que traz vida. A palavra de Deus tem muitos textos que falam que no sangue está a vida. E a palavra de Deus também fala que o vinho era algo que alegrava o povo judeu, o povo de Israel. Então, ela foi no lugar que significa a vinha do Senhor, ou também pode ser a presença do Senhor. Então, meu irmão, quando o problema bater na tua porta, quando algo impossível estiver diante de você, não fique no lugar de descanso de braços cruzados. Vá até o local onde o Senhor está. Vá até a vinha do Senhor. Vá até a presença do Senhor. Vá ao Monte Carmelo espiritualmente falando. Busque a solução. Foque na solução e não foque no problema. Aleluia. Então nós aprendemos que essa mulher é generosa. Ela focava na solução e não no problema. Confiava no Senhor e obedecia. Não resistia, não ficava ali usando nenhum tipo de argumento, obedecia, agia com sabedoria, não tinha desespero e ela demonstrava equilíbrio e autocontrole. Então, agora nós entendemos o porquê do texto base, ela ser uma mulher abençoada,
que no momento da fome, Deus enviou o profeta para falar: saia do país e vá para um lugar para que você não passe fome. E quando ela volta, o rei fala assim: ó, a sua casa você pode receber de volta, você vai ser restituída, tudo aquilo que você perdeu, você vai ser restituído pelos 7 anos que você não ficou aqui. Aí a gente olha para uma mulher assim e fala: nossa, mas ela, né, nasceu com uma sorte, já nasceu no berço de ouro, era rica, né? Mas será que é porque Deus fazia acepção de pessoas, ou porque essa mulher realmente era uma mulher que agradava ao Senhor, que andava no temor do Senhor, com humildade, era generosa, buscava sabedoria, mantinha o equilíbrio, o autocontrole? Então não tinha como ser diferente. Ela era uma mulher vitoriosa, ela era uma mulher abençoada. Ainda no contexto, para a gente entender, nós vemos o capítulo 4, né, que é o contexto, que vem antes do texto base. Nós lemos o capítulo 8, para entender, fomos para o capítulo 4. Quando chega no capítulo 6, mas não precisa colocar, porque eu já até preguei esse trecho do capítulo 6 há alguns meses atrás, que é um texto inclusive pesado, que deveria ser até proibido para menores, porque é de extrema violência, uma coisa terrível. A fome em Samaria cresceu de uma forma tão grande que as pessoas estavam pagando a um preço alto para comer cabeça de jumento, esterco de pombo, e chegou um absurdo de 2 mães combinarem de uma comer o filho num dia e depois as 2 comiam o filho da outra no outro dia. Então uma mãe chega para a outra e fala assim: vamos fazer o seguinte, hoje a gente come o seu filho, porque a gente está com muita fome. A fome era absurda, era terrível. Não que era uma coisa normal, não era normal isso. Mas a fome era tão terrível que uma mãe fez isso: a gente come o seu filho hoje, amanhã a gente come o meu filho. O que aconteceu? Comer o filho dela. Quando chegou na vez de comer o da outra, a outra não quis, né? E aí, essa que perdeu o filho e viu a outra lá com o filho lá, preservado, agora que ela já está de barriga cheia, né? Ela foi reclamar para o rei e falou assim: ó, rei, a situação é essa. A gente combinou de comer os nossos 2 filhos. E aí comemos o meu, e aí na hora de comer o filho dela, ela não quis, né? O rei rasgou as vestes. Eu preguei isso alguns meses atrás. O rei rasgou as vestes e falou assim: não é possível, que situação, a que ponto chegou a crise no nosso país, a que ponto chegou a miséria, a que ponto chegou a fome. Então esse era o contexto em que essa mulher sunamita vivia. Samaria era vizinha ali de Sunem, lembrando que Sunem ficava entre Samaria e o Monte Carmelo. Então, os 7 anos de fome trouxe um sofrimento terrível para o povo da região, para o povo do país. Mas essa mulher temia o Senhor, essa mulher confiava no Senhor. E apesar de toda a escassez, de toda a luta, de toda a tribulação, o Senhor poupou ela, porque ela confiava no Senhor, ouvia a voz de Deus através do profeta e obedecia sem questionar. Então, amado irmão, ela escapou da fome de Samaria. Ela escapou desse absurdo de pessoas desejarem comer o próprio filho. Pelo contrário, nós vemos que ela perdeu seu filho por uma enfermidade, mas o Senhor ressuscitou através do profeta, ressuscitou o seu filho. Então, o povo de Deus, o servo de Deus, não é que ele não vai passar por problema, não é que ele não vai passar por sofrimento. Nós temos falado isso constantemente. O povo de Deus vai sofrer. O povo de Deus vai passar por lutas, tribulações, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É o que diz a palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso tanto viver numa situação de escassez e dificuldade, e posso viver tanto uma vida, de mais abundância e prosperidade, porque com o Senhor não importa com pouco dinheiro ou com muito dinheiro, o Senhor é aquele que nos faz prevalecer, o Senhor é aquele que nos sustenta com um braço forte. Aleluia. Então, meu irmão, a partir de todo esse pano de fundo, nós chegamos novamente ao texto base. Mulher sunamita, só para refrescar a memória, era rica, mas ela não seria poupada da fome do país. Ela mais uma vez ouve a voz de Deus e vai então para outro país.
Quando volta, é restituída de tudo. Acredito que muitas mulheres na época poderiam falar assim: ah, mas por que essa mulher aí é favorecida, é privilegiada, né? Nasceu com uma sorte danada. Não, não era sorte, era fé. Era fé. Era uma mulher de fé, que não confiava no seu próprio braço, confiava no braço do Senhor. E por isso viveu o sobrenatural, recebeu livramentos e mais livramentos do Senhor, recebeu bênçãos mesmo quando não pedia. Olha que interessante, ela não pediu um filho, mas Deus deu um filho, porque a generosidade faz isso, meu irmão. Quando uma pessoa vive na retidão e na justiça, ela não precisa ir atrás das bênçãos. De acordo com Deuteronômio, é as bênçãos que vêm atrás dessa pessoa. Agora tem gente que vive na injustiça, vive na desonestidade, vive na murmuração e vive correndo atrás das bênçãos e não alcança as bênçãos. Não alcança. Então você tem que colocar o Senhor em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar. Aí tudo que você precisa, meu irmão, vai vir atrás de você. Foi o que essa mulher viveu. Meus irmãos, eu aprendi com os meus pais. Desde pequeno eu aprendi a ser generoso. Eles me ensinaram tanto com a palavra como com o exemplo deles. Meu pai e minha mãe me ensinaram com a palavra e com o exemplo o caminho da generosidade. Em Provérbios capítulo 11, versículo 25, é o texto que nós lemos aqui na hora das ofertas, diz que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros vai receber alívio também. Mas eu queria ler com vocês 2 Coríntios 9, do versículo 6 até o 15, para você entender qual é o objetivo. Qual é o objetivo da prosperidade? Qual é o objetivo que Deus tem quando abençoa alguém com riqueza, com bens? Vamos ver aí. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 em diante. Está ali no telão já, né? Vamos acompanhar ali. Nós vamos ler até o versículo 15. Diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Para aí, vamos já parar aqui. Essa mulher, ela fez pouco pelo profeta? Qual outra mulher ali na região pensou em fazer o que ela fez? Ou fez 1/3 do que essa mulher fez? Ela dava alimento para esse profeta, insistia e construiu um quarto para ele, com cama, mesa, cadeira e lamparina. Vamos continuar então. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer, preste atenção agora, do versículo 8 em diante. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça, vamos focar aí no versículo 9. Distribuiu e deu seus bens aos necessitados. Olha aí a oferta que agrada o Senhor. A sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser... Qual é o objetivo que Deus enriquece uma pessoa? Para que ela acumule dinheiro e fique cada vez mais rica? Não, para que possa ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Volta aí no versículo 13.
Olha, repara nesse versículo, por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Quantos aqui seguem o Evangelho de Cristo? Quantos aqui seguem o Evangelho de Cristo? Amém? Nós estamos numa igreja por causa disso, né? Essa igreja é uma igreja evangélica, que prega o Evangelho de Jesus. Se você está aqui, é porque você se interessa, se importa e quer seguir o Evangelho, né? Mas olha que interessante. As pessoas vão perceber a coerência entre a confissão e a prática da generosidade. Porque não adianta a gente falar assim, Jesus te ama, e na hora que a pessoa estiver passando necessidade, a gente finge que nem viu. Então, as pessoas que forem abençoadas pela nossa generosidade vão louvar a Deus pela confissão que nós fazemos do Evangelho e pela generosidade que é demonstrada através de compartilhar os seus bens com eles e com todos os outros. Então, você percebe que Deus, de fato, não que Ele é contra a riqueza, mas Ele é contra aquela riqueza que é apenas para a pessoa acumular. Quando uma pessoa ama o dinheiro, é uma pessoa avarenta e quer sempre ter mais que os outros e quer só usar o seu dinheiro para gastar com coisas inúteis. Então, esse tipo de rico, de fato, está longe do reino dos céus. Agora, aquele rico que é rico em boas obras, aquele rico que é generoso, que pensa no pobre e no necessitado, que estende a sua mão, que enxerga os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os presos, os enfermos, os idosos, aqueles que enxergam os necessitados, esses são aqueles que, mesmo ricos, eles vão entrar no reino dos céus, porque não são apenas ricos financeiramente, mas são ricos no Senhor. Aleluia. Eu queria contar nesta noite um testemunho sobre algo que aconteceu comigo, seguindo um pouco os princípios, como eu falei, desde pequeno meus pais me ensinaram a ser generoso, ensinaram o caminho do Senhor, o caminho do Evangelho. E uma das rendas que eu tenho, além de trabalhar na portaria, eu também tinha renda de aluguel. Então, a renda familiar era composta do meu salário, que eu, na portaria, o trabalho da minha esposa, que é cabeleireira, e a renda de aluguel. Então, não faltava. Faz muito tempo que eu não sei o que é ficar no vermelho e ficar no negativo. Mas também não sobrava, né? Sempre, todo mês, dava ali certinho. A gente conseguia, inclusive, ofertar, conseguia ajudar, mas nunca assim, sobrou muita coisa. Não sobrava. E, de repente, meus irmãos, a inquilina que estava no imóvel, o nosso imóvel, ela chegou e falou assim, olha, eu não posso mais ficar aqui, eu estou entregando, a partir desse mês já não pago mais. E foi do dia para a noite. E nos pegou de surpresa. Por quê? A gente contava com aquele dinheiro. Então, já fui para São Paulo, coloquei o imóvel para alugar, alugou rapidinho. Só que o primeiro aluguel ficava para a imobiliária. Então, meus irmãos, resumindo, eu praticamente fiquei no mês passado e nesse mês sem receber uma boa quantia, né? Uma boa quantia, porque o aluguel lá é um aluguel caro, então eu dependia dessa renda para pagar as minhas contas, pagar os meus boletos. E ficar sem esse dinheiro no mês passado e nesse mês foi um desafio. Tive que aprender a viver pela fé e viver na dependência de Deus. Até pensei, vou pedir socorro, vou pedir ajuda, mas falei, antes de pedir para as pessoas, vou pedir para o Senhor, né? Falei, Senhor, Tu és o meu socorro. O Senhor é a minha ajuda. Não permita que eu precise pedir para alguém, né? E aí, no mês passado, eu recebi o PIS, que era exatamente o valor do aluguel. E deu, então, para substituir. E nesse mês tinha o desafio, porque eu não tinha o PIS para receber o abono salarial. Eu falei, e agora? Esse mês eu não recebo o primeiro aluguel, é da imobiliária. E aí minha esposa chegou ontem, a gente precisava pagar o último boleto, que era o boleto mais caro, né? Eu falei, olha, o que eu tenho na conta, eu já paguei todas as contas, só falta esse boleto, que é o maior boleto. Falei, só está faltando esse aqui, eu tenho uma quantia, mas não fecha, não tem a quantia total. Aí minha esposa chegou ontem, que é praticamente o limite da data que eu tinha que pagar o boleto, e ela falou, eu tenho exatamente a quantia que falta e ainda sobrou R$60. Meus irmãos,
eu sei que quando eu recebi a notícia de que eu não ia mais receber o aluguel por 2 meses, minha perna tremeu um pouco. A gente fica um pouco assim, né? Bate aquele desespero, como eu falei, bate aquela, né? Dá aquele friozinho na barriga, aquela situação que você se sente impotente, né? Você não sabe de onde tirar, de onde que vai vir, né? Vai cair dinheiro do céu? Ou a pessoa que tem o boleto vai perdoar? Vai falar assim, não precisa pagar esse mês? Não é assim. Então, irmãos, de fato fiquei, né, preocupado, fiquei com medo, mas fomos em oração, buscamos o Senhor, e lembrando daquilo tudo que o Senhor fez durante toda a minha vida. E conforme eu estava fazendo essa pregação, Deus foi me lembrando de coisas que eu já nem lembrava mais. Ele foi me mostrando quantas coisas Ele realizou, quantos livramentos Ele me deu, quantas provisões, quantas portas Ele já abriu. E eu anotei aqui porque eu não ia saber falar, né, de cor. Eu me lembro desde as coisas mínimas até as coisas mais complexas. Como, por exemplo, uma vez em que eu estava tocava bateria na igreja de Itaquá. Eu já falei isso para alguns irmãos. E eu lembro que estava ali num culto, sinceramente, meus irmãos, eu não gostava de ter que todo final de semana ir fazer uma viagem lá para Itacoaxetuba e tocar numa outra igreja. Eu sempre preferi ficar na igreja que é mais perto da casa, mas estavam precisando, estavam necessitando, e aí eu fui. E eu lembro que uma vez estava ali no culto e do nada me veio uma vontade de comer um misto quente. Olha que desejo, né? Às vezes não é como o desejo da mulher que queria ter um filho, né? Só que não falou nada. Mas Deus sabia. Então eu não falei nada para ninguém e de repente quando eu chego em casa, e não era costume, não era comum, quando eu chego em casa o que tem? Misto quente. Misto quente. Né? Eu lembro também até aqui, testemunhos recentes, de vezes que eu acabei esquecendo de levar marmita para o serviço e o que aconteceu? Era um domingo, não tinha lugar para pedir naquele dia. E aí, uma pessoa que mora no condomínio chegou e falou assim, eu vou te entregar uma marmita, que a gente está fazendo um churrasco aqui, entre família, entre os amigos, e eu vou levar uma marmita para você. E deu uma marmita, irmãos, com churrasco, aquela carne já cortadinha já. Tinha carne, tinha linguiça, tinha frango, tinha tudo. Então, quer dizer, é o Deus que cuida da gente nos mínimos detalhes. Lembro também de um irmão lá do condomínio. A gente sempre leva, né, café da manhã e almoço, marmita, né? Mas exatamente num dia eu não tinha levado um pão para comer, eu só tinha levado a marmita. E aí chegou um senhor que mora lá no condomínio e ele trouxe um pão de queijo quentinho. Assim, aliás, tinha 3 pães de queijo quentinho. Então eu falei assim, só pode ser Deus, né? Eu sempre falava para minha esposa, eu falei assim, olha, até mandava foto assim, olha o que aconteceu, eu nem esperava, né? Deus é aquele que cuida de nós. O Senhor me abriu portas, meus irmãos, para trabalhar em empresas multinacionais que eu jamais iria imaginar que eu ia conseguir trabalhar. O meu currículo, eu tenho consciência que não era condizente com a vaga que me era oferecida. E muitas vezes eu estava concorrendo com pessoas que tinham um currículo muito melhor que o meu. Mas o Senhor sempre colocando a sua mão e mostrando, aquele que confia em mim, aquele que realmente teme ao Senhor e que procura ser generoso, vai muitas vezes passar na frente na fila. Não tem jeito, ele vai... Tinha uma fila de gente querendo entrar, uma vaga, às vezes 2 vagas. E o Senhor sempre colocando as mãos. Lembro também de um desejo que eu tinha desde a minha adolescência. Eu sempre falava assim, eu quero casar com 20 anos e eu quero ter 2 filhos, de preferência um menino e uma menina, para ter a experiência de ter tanto, né, o filho e a filha. E tá aí as bênçãos aí, ó. Eu não casei com 20, passou alguns meses, eu tinha 21, mas casei, estou há 16 anos casado e tá aí os 2 filhos, um menino e uma menina, saudáveis para a glória de Deus, meus irmãos. Eu me lembrei também que eu tinha sinusite, minha mãe me levou muitas vezes no médico e eu fui curado da sinusite, eu nunca mais tive nenhum tipo de crise, problema com sinusite. Eu tinha desmaios também, minha mãe me levou para fazer eletrocardiograma e nenhum médico sabia explicar o porquê que eu desmaiava tanto, dos meus 8 praticamente até os meus 15, eu lembro que eu desmaiava, às vezes saía para a rua assim, estava um sol mais quente, desmaiava. Minha mãe até gosta de lembrar isso, que às vezes estava indo com ela, andava de ônibus com ela,
E às vezes estava atravessando a rua assim, uma vez eu falei assim, mãe, eu vou desmaiar, tá? Tchau. Porque eu já sabia, eu tinha desmaiado tantas vezes, eu já sabia a sensação do que era desmaiar. E depois dos meus 15 anos, nunca mais desmaiei, nunca mais tive problema nenhum. Porque eu creio que o Senhor é o Deus que ainda cura, o Deus que ainda realiza milagres. Fora livramentos de morte, eu quebrei 4 vezes esse braço, meu irmão. 4 vezes esse braço eu quebrei. Uma das vezes foi num acidente de cavalo no Paraná. Eu e meu primo Tiago lá fazendo aventuras. E eu caí, né? E quebrei o meu braço. Mas eu pensei, numa queda de um cavalo, como tem até aquele... A gente vê aquele ator lá do Superman, ele poderia ficar tetraplégico, né? Paraplégico. Ou inclusive tem gente que morre, né? Cai do cavalo, dependendo de como cai. E morre. Mas o Senhor me livrou da morte. Então, caí de bicicleta, acidente com bicicleta, acidente com patins, e caí da guarita lá de um prédio, onde quebrei o braço uma das 4 vezes. Então, foram muitos livramentos que o Senhor me deu. Passei também pelo incêndio no apartamento, o pastor Rafael lembrou aqui numa das pregações, e às vezes a gente vai passando o tempo, né, a gente esquece. Quantas coisas o Senhor fez? Se eu estivesse, minha família estivesse lá, o incêndio estivesse acontecendo à noite, talvez até a gente acordar, o fogo já teria tomado conta. Mas o Senhor é aquele que nos livra. Aleluia. Ele não nos poupa de passar pelo fogo, mas no meio do fogo, Ele é aquele que faz com que o fogo não nos queime, como Ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. E a promessa Isaías 43, quando você passar pelas águas, as águas não te afogarão. Quando você passar pelo fogo, o fogo não te queimará. Ele pode não te poupar de passar pela água, pela tempestade, mas Ele estará lá como o Emanuel, Deus presente, o Deus conosco. Ele estará lá para te livrar. Aleluia. Então, meus irmãos, olha, curas, portas abertas, livramentos de morte. O Senhor realizou tantas coisas na minha vida, com aquilo que eu aprendi com os meus pais desde pequeno. Sendo generoso, obedecendo o Senhor, andando no caminho da justiça. Claro que eu não sou perfeito. Claro que eu sou limitado, claro que eu tenho falhas e vou continuar tendo falhas até a volta do Senhor Jesus. Mas a pessoa que realmente serve ao Senhor, a pessoa que crê no Senhor, confia de todo o coração, meu irmão, essa pessoa vive o sobrenatural. Ela vive uma vida de milagres. E isso significa, com tudo isso que eu falei, significa que eu não vou morrer? Deus vai me livrar da morte para sempre? Não. Pode ser que eu morra até amanhã, meu irmão, mas ainda que eu morra amanhã, morrerei como um vencedor que viveu os milagres e o poder de Deus. Muitos e muitos milagres, porque nós sabemos que a nossa esperança não se resume só a essa vida, né? Nossa esperança está na eternidade, mas até chegar o dia da minha morte, até chegar o dia em que Jesus voltar, o Senhor é aquele que vai continuar nos alimentando, o Senhor vai continuar abrindo portas, suprindo as nossas necessidades, nos livrando, até o dia que Ele quiser nos levar. Aleluia. Com isso eu quero dizer que Jesus morreu na cruz para me dar misto quente? Jesus morreu na cruz para me dar dinheiro? Não, meu irmão. Jesus morreu para me perdoar dos meus pecados e para me dar a salvação. Jesus morreu na cruz para dar salvação. Ele não morreu para dar dinheiro para ninguém. Agora, nós entendemos pela própria palavra a lei da semeadura. Você só colhe o que planta. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você investir na vida de pessoas, meu irmão, você vai ter uma colheita boa. Agora, se você é uma pessoa que retém, aí não tem como você colher. Se você não jogar a semente de laranja, não tem como esperar colher laranja no futuro. Amém? Você precisa lançar a semente com amor, com generosidade, com alegria. Aleluia. Então, Ele nos ensinou a confiar nele até chegar o dia que nos encontraremos com Ele, que desfrutaremos plenamente da eternidade. Ele nos ensinou a confiar nele para viver uma vida vitoriosa. Eu queria só mencionar para você, Romanos 8,32, diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Então o Senhor nos deu a salvação pelo Filho, mas juntamente com o Filho nos deu tudo aquilo que nós precisamos até chegar o final, até chegar o nosso destino. Para concluir essa mensagem, meu irmão, eu quero dizer, sem olhar para a situação, para o problema, a sunamita corre para o Carmelo, que significa a presença de Deus.
É assim que devemos ser, nos momentos de adversidade, nos momentos de luta e de provação. Devemos acreditar no impossível e correr para a presença do Pai. Ela demonstrou autocontrole e equilíbrio emocional e não se desesperou. Os segredos, meu irmão, que levam essa mulher a uma vida vitoriosa era a generosidade dela, era a confiança dela, era a obediência e o autocontrole. E você, meu irmão, você foi projetado, você foi criado para viver pela fé. Você foi criado, meu irmão, para obedecer a Deus, não para viver fazendo a sua própria vontade. Deus te criou para que você seja generoso. Ele te abençoou, te abriu portas, te deu recursos para que você seja generoso. E através da sua generosidade você possa viver milagres e também tenha uma vida vitoriosa. Aleluia, se coloque de pé. Nós vamos cantar para finalizar uma canção que a gente cantava antigamente, que fala sobre o propósito da nossa existência, né? Nós nascemos para adorar a Deus e nascemos para ser vencedores. O Senhor é aquele que nos faz mais do que vencedores. Amém, irmãos? Vamos adorar ao Senhor. Oh Jesus, obrigado, Senhor, somente pela Tua graça, somente pela Tua misericórdia, Senhor. Sem Ti, Senhor, não poderíamos estar aqui. Se não fosse o Senhor do nosso lado, Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Não posso deixar meus sonhos se perder, me esquecer das promessas, desistir sem lutar, deixar de ser um vencedor. Vou acreditar, Deus tem o melhor pra mim, eu sei. Vou lutar pra vencer, não olhar para trás, transpor barreiras. Eu vou conquistar o impossível. Nasci pra vencer, vou acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer, pela fé conquistar. Sou filho de Deus, nasci pra vencer. Oh Senhor, Tu és aquele que nos faz prevalecer. Não posso deixar meus sonhos se perder, me esquecer das promessas, desistir sem lutar, deixar de ser um vencedor. Vou acreditar, porque Deus tem o melhor pra mim, eu sei. Vou lutar pra vencer, não olhar para trás, transpor barreiras. Eu vou conquistar o impossível. Nasci pra vencer, vou acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer, pela fé conquistar. Sou filho de Deus, nasci pra vencer. Nasci pra vencer, vou acreditar que os sonhos jamais podem se
apagar, lutar para vencer, pela fé conquistar. Sou filho de Deus, nasci pra vencer, nasci pra vencer. Vou acreditar que os sonhos jamais podem se apagar, lutar pra vencer, pela fé conquistar. Sou filho de Deus, nasci pra vencer. Eu nasci. Obrigado, Senhor. O Senhor fez cada um de nós, Senhor, para que tivéssemos uma vida vitoriosa. Uma vida com luta, sim, com problemas, sim, mas com vitória, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, visita agora, Senhor, cada pessoa que está aqui, Senhor. Cada pessoa que está muitas vezes passando por tribulações, por lutas, por angústias, Senhor. Tu és o mesmo ontem e hoje eternamente, o Senhor não mudou. Visita agora com o teu bálsamo, visita agora, Senhor, com a provisão. Faz o milagre, faz o impossível, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estender a tua mão agora poderosa, Senhor. Assim como fizeste com a mulher sunamita, visita agora o teu povo, Senhor. Nos ajuda a andar pelo caminho da santidade, da retidão, da generosidade, Senhor. Em nome de Jesus, para que possamos viver os milagres que o Senhor tem reservado para nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Leva, Senhor, cada um para os teus lares, debaixo da tua proteção. Nós te agradecemos por este culto. Te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado por nós, ó Pai. Senhor, não temos nenhum mérito. Todo o mérito é de Jesus, foi conquistado lá na cruz. O mérito é de Jesus. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Que o Senhor continue protegendo e cuidando, Senhor, durante a semana. Que cada um dos meus irmãos tenha uma semana abençoada, Senhor. E ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Vai em paz, meu irmão. Deus te abençoe. Amo vocês em Cristo Jesus.